Boa noite para todos, caros amigos. É um grande prazer vir a São Luís, no Maranhão, participar desse evento maravilhoso promovido pela Federação Espírita do Estado do Maranhão, encontrar amigos e poder contribuir para as reflexões desse evento. Gostaria de cumprimentar também a todos que nos acompanham pela FEB TV, pela Rádio Fraternidade e outros veículos de transmissão da internet, incluindo o Facebook e o YouTube. Nós estamos hoje com uma missão difícil: substituir a nossa amiga Sandra Borba na sua palestra. São chegados os tempos. O Espiritismo, na condução do nosso codificador Allan Kardec, adentrou no mundo dos espíritos e de uma maneira muito peculiar nos esclarece sobre aspectos que antes foram abordados em várias civilizações, na literatura, mas muitas vezes com uma linguagem profundamente simbólica que dificultava a compreensão de todos, ou de uma maneira tão mística que o assunto foi conturbado, dificultando imensamente a compreensão do tema. E um desses temas é o desenrolar do desenvolvimento do orbe terreno. Para isso, nós gostaríamos de relembrar algumas balizas, alguns pontos fundamentais da codificação espírita que norteiam a nossa reflexão sobre esse tema. Na questão 41 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E os Espíritos respondem: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Renova os mundos como renova os seres vivos. Aqui, então, numa visão amplamente universal, os Espíritos começam a treinar o nosso pensamento para devassar o ilimitado, o infinito da criação divina que se renova permanentemente para o bem. Na questão 780, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso moral decorre do progresso intelectual. E na questão 780A, por se tratar de uma resposta tão inusitada, o codificador pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E os Espíritos, fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta
a responsabilidade dos atos. Quanto maior a compreensão, maior o poder de escolha, e quanto maior o poder de escolha, maior a responsabilidade pelos nossos atos. É aqui que nasce o senso moral, filho da compreensão ampliada, o senso moral que decorre do desenvolvimento do intelecto. Em outra questão, questão 114, quando Kardec trabalha a progressão dos espíritos, ele pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Há uma criação de espíritos maus e de espíritos bons? Ou são os próprios espíritos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra ordem mais elevada. É assim que nós podemos adentrar num tema importante da codificação espírita, que é a classificação dos espíritos. Na primeira ordem, os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, os bons espíritos. E na terceira ordem, os espíritos puros, cuja característica dessa ordem é o completo desprendimento da matéria e uma superioridade intelectual e moral. Por que estamos relendo e redizendo todas essas questões? Para mostrar que, ao tratarmos do tema São Chegados os Tempos, o Espiritismo não traz nenhum misticismo ou ideia fantasiosa. Ao contrário, a doutrina espírita nos mostra uma sequência natural do progresso individual e do progresso dos mundos. Portanto, no livro A Gênese, a conclusão de todo o raciocínio que estamos fazendo até agora está numa mensagem do Dr. Berry. No último capítulo do livro A Gênese, item 9. Olha o que esse espírito vai dizer. Sim, de certo a humanidade se transforma como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise. Crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. As crises, se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e progresso moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre, com
com que é impelida por invisível força. Assim continuará, até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Quem a observar a terra, achá-la-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. É aqui que nós podemos compreender a grandeza da abordagem espírita do tema. Ninguém sai da infância e ingressa na adolescência sem uma crise. É uma crise que se expressa no aspecto físico-corporal, mas é também uma crise que se expressa no aspecto psicológico. Quando nós estamos na transição da infância para a adolescência, há uma mudança de voz, os hormônios se agitam, há uma crise de identidade, ora a gente quer ser criança, ora quer ser adulto, os gostos se misturam, os comportamentos se misturam, ora tendendo para uma maturidade, ora para uma puerilidade, para uma infantilidade, e nós atravessamos a crise. Ingressamos na adolescência. Mais adiante, da adolescência para a maioridade, outras questões surgem: relacionamento afetivo, definição profissional, posicionamento na sociedade, definição de uma identidade pessoal que seja diferente da identidade do pai, da mãe, da família. Mais adiante, outras crises virão, outras transformações, outros estágios. André Luiz nos sugere, aliás, retomando uma tradição místico-espiritual, de que a encarnação realmente se completa aos 7 anos de idade. E pensando as crises do desenvolvimento individual como estações da natureza, primavera, verão, outono e inverno, nós sabemos, ninguém consegue definir quando começa uma estação e termina, com exceção em Curitiba, porque em Curitiba, ano passado, o verão caiu numa quarta-feira. O resto foi chuvoso e frio. Brincadeira à parte, as estações se sucedem de uma maneira que nós não podemos determinar marcos temporais específicos. É como o pôr do sol. O dia acaba e a noite chega, mas é uma coisa que acontece de uma maneira tão suave que nós não podemos estabelecer marcos definidos. Mas sabemos que o dia está acabando. Sabemos identificar o crepúsculo. Aliás, essa sabedoria intrínseca da alma humana foi requisitada pelo próprio Cristo, quando respondeu aos fariseus: hipócritas, por que me pedis um sinal? Não sabeis quando a tempestade se aproxima? Não sabeis quando o fruto se torna maduro? Se nós conseguimos apreciar esses fenômenos que são leis da natureza, por que não conseguimos observar o nosso crescimento e desenvolvimento individual? Por que não conseguimos perceber as fases do crescimento e da evolução do próprio orbe? As leis são as mesmas.
Então, seguindo aquele ciclo de 7, nós podemos demarcar que a reencarnação se concretiza aos 7 anos, depois teremos mais 7, e conseguimos enxergar que aos 14 anos, alguma coisa de relevante acontece. O indivíduo já está em plena adolescência. Mais 7 anos, 21 anos de idade. Uma data muito importante. Depois, 28, 35, 42, e assim por diante. As fases vão se sucedendo e nós vamos percorrendo degraus, não todos, mas de modo geral, degraus que significam, no primeiro estágio do nosso crescimento, o foco é o corpo físico. Do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, nosso organismo passa por sucessivas mudanças físicas, hormonais, uma série de aspectos. Paralelamente a esse processo, esboça-se um outro tipo de crescimento. Paralelo, mas num outro ritmo, que é o desenvolvimento emocional. Assim é que as emoções de uma criança de 7 anos são diferentes das emoções de um adolescente de 14 e de um jovem de 21. Assim como as emoções de um jovem de 28, de uma jovem de 28, são diferentes de uma jovem de 21. Paralelamente a isso também temos um crescimento psicológico. A nossa psicologia interna se altera. A maneira como nos relacionamos, como nos enxergamos o outro. Um desenvolvimento que se dá num nível psíquico. É claro que nem todos os encarnados chegam a um desenvolvimento psíquico. É assim que encontramos pessoas com 70 anos de idade e psiquicamente se comportando como adolescentes de 14. Mas não é a regra. A regra é que o desenvolvimento atinja as esferas psíquicas e há um outro gênero de crescimento individual, o progresso espiritual. É assim que a nossa experiência espiritual é uma aos 14 anos, mas é outra completamente diferente aos 42. Assim como a nossa experiência espiritual é muito diferente dos 42 para os 70 anos de idade. Observando então as pessoas, se nós olharmos para o lado, é isso que o Espírito está apontando. Vamos entender o que está acontecendo com a Terra. A Terra também passou pela sua infância. E o que se trabalha na infância? O aspecto material, o corpo. A Terra também passou por convulsões, definições de continentes, definição da sua forma geológica. Era a infância terrena, que os espíritos chamam de mundo primitivo. É quando um homem está num processo de desenvolvimento físico. Ele está se definindo como um planeta. Acontece que chega um momento que fisicamente o orbe se estabiliza.
Então hoje nós podemos ver claramente quais são os continentes, a estrutura da Terra, que permanece mais ou menos estável, porque o planeta também vai envelhecer. A Terra também chegará à velhice, e o planeta Terra também irá morrer. Por quê? Porque Deus renova os mundos como renova os seres vivos. O planeta também terá o seu ciclo de declínio material. Paralelamente ao ciclo de crescimento material, a Terra experimentou um ciclo de desenvolvimento emocional e psíquico. E aqui vale lembrar, quantas civilizações já passaram, quantos movimentos sociais, quantas experiências o gênero humano já fez. Pense na Grécia Antiga, no século de Péricles, nos grandes filósofos que nasceram naquele século, impulsionaram o pensamento filosófico, construíram as bases da nossa civilização ocidental. E de outro lado, a antiga China, a Índia, também trabalhando a consolidação da civilização oriental. Grandes movimentos que constituem até hoje marcos da nossa experiência civilizatória. Tudo que fazemos lembra, de certo modo, o Oriente e o Ocidente. As marcas da China milenária e da Índia e as marcas da Grécia estão presentes hoje na estrutura comunitária da Terra. O que significa isso? Significa que nós, encarnados e desencarnados presentes aqui, estagiamos nessas civilizações, fizemos essas experiências, no momento em que era preciso agregar aprendizados específicos ligados ao desenvolvimento do intelecto. Foi necessário que o homem abandonasse as cavernas e a vida primitiva de caçador e aprendesse a manipular o fogo, a manipular o ferro, o cobre, aprendesse a cultivar a terra, aprendesse a cuidar de animais, aprendesse a se estruturar socialmente através de um governo, de pequenas comunidades, e o resto todo mundo já sabe, é história. Quantos erros cometidos, quantos acertos, quantas experiências que podem ser aproveitadas e quantas experiências que devem ser descartadas. Tudo isso a Terra viveu. E no seu progresso intelectual, atingiu as culminâncias do mundo grego e do mundo romano. O direito romano, a engenharia romana, o exército romano, as tradições políticas e econômicas do Império Romano. Depois o declínio de Roma, que entrega o seu patrimônio civilizatório para a Europa. Toda a história europeia, de erros e acertos,
de truculências e de grandezas, de voos e de quedas desastrosas, construindo o intelecto humano. Um desenvolvimento sem precedentes, até que a humanidade atinge um amadurecimento intelectual. Não mais uma maioridade. Se a Grécia e Roma representam a maioridade do intelecto humano, o iluminismo representa a maturidade da humanidade, proclamando agora a razão como uma luz que ilumina, a razão como um farol que nos ajuda a decidir entre o certo e o errado. É nesse contexto da evolução da Terra que a espiritualidade manda uma missionária, Joana d'Arc, encarregada de proteger as fronteiras da França, porque naquele momento grave da história humana, os espíritos trabalhavam aspectos genéticos e outros aspectos fluídicos e perispirituais, para que a humanidade recebesse missionários que dariam um grande impulso no desenvolvimento intelectual. Surge então Revolução Francesa, Revolução Americana e todos os fatos que nós já conhecemos. O descobrimento do novo mundo, o surgimento do Maranhão, com todas as suas belezas, com os franceses, os holandeses, os portugueses, a experiência europeia sendo derramada no continente americano, especialmente no território brasileiro. E é nesse contexto de maturidade intelectual que a humanidade recebe da mão dos espíritos superiores, sob o comando do Cristo, o Espiritismo, que definiria uma nova visão de mundo, uma visão de mundo que iria germinar, semear em todas as áreas da experiência humana, na ciência, na filosofia, na religião, nas artes, na política, na economia. O Espiritismo viria iluminar todas essas áreas da experiência humana, conectando-as com os propósitos espirituais que definem nossos valores de espíritos imortais. Não é pouco. Hoje, quando nós vemos uma criança ser assassinada, isso nos comove. Não há ninguém hoje em sã consciência que esteja psiquicamente saudável que defenda uma violência contra uma criança, uma violência contra a mulher, uma injustiça. Em épocas antigas, em Tiro, em Sidom, os escravos, ainda crianças, quando estavam crianças, eram cegados para que não pudessem fugir. Os jantares em Roma não se iniciavam antes que um gladiador lutasse com o outro, até a morte. Hoje os nossos eventos começam com o Alexandre tocando violão. Antes era com alguém matando o outro. Enquanto o sangue não derramasse, a gente não comia. E isso fere a nossa sensibilidade.
Por quê? Porque a humanidade conquistou um progresso intelectual. Ela conquistou, a duras penas, muitas mortes, muitas revoluções, muitas comoções sociais, para que a humanidade, enquanto gênero, alcançasse o patamar que alcança hoje. Surge então o século XX e o progresso intelectual dá um salto nunca antes visto. Nunca antes visto. Se em 1902 você encontrasse alguém e dissesse para alguém que teria um aparelho, que você poderia conversar com uma pessoa em outro país, vendo a imagem dela, você seria internado no hospital psiquiátrico. Ou levado para uma sessão de exorcismo, porque seguramente você estaria com o diabo no corpo. Hoje, as comunicações deram um salto. E a renovação tecnológica é tão veloz que nenhum de nós hoje é capaz de prever como será em outubro de 2018. Ninguém se arrisca. Nós não sabemos nem como será o computador daqui 2 anos. Cada vez mais aeronaves cruzam os céus numa velocidade mais rápida. Processos de sincronização e GPS permitem que nós tenhamos mais aeronaves no céu do que no solo. O progresso intelectual segue com toda a sua força. Mas, se o progresso intelectual é uma onça pintada com fome, o progresso moral é uma tartaruga de barriga cheia. Paralelo ao desenvolvimento intelectual da humanidade, segue lentamente o desenvolvimento do senso moral. O senso moral é aquele aperfeiçoamento interior das almas que as tornam sensíveis ao belo e ao bom. Ao belo e ao bom. O senso moral torna as almas predispostas ao trabalho, à disciplina, à ordem, ao respeito mútuo. O senso moral constrói a legítima fraternidade, a legítima igualdade com respeito às diferenças e a legítima liberdade, que é a liberdade estabelecida no cumprimento do dever de modo irrepreensível. O senso moral segue devagar. E é assim que nós podemos afirmar que os tempos são chegados
não por uma razão mística, por uma avaliação madura de que a humanidade vive uma crise sem precedentes, mas uma crise de crescimento. Crise de crescimento. Repara em uma criança cujos dentes começam a nascer. O que acontece com a criança? Ela fica nervosa, ela sente dor, ela fica agitada. Toda crise de crescimento produz ansiedade. Toda crise de crescimento produz angústia. Porque você não é mais o que era, mas ainda não é o que vai se tornar. Você está no meio do caminho. Você não está nem lá, nem cá. Está na mudança, na indefinição. Toda crise traz dor. E toda crise produz agitação. E essa agitação pode converter-se em violência. A crise que a humanidade vive foi definida pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, através de uma metáfora. De uma metáfora. De um lado, o progresso intelectual, que Emmanuel define como o homem material. O homem material. De outro lado, o progresso moral, o desenvolvimento do senso moral, que Emmanuel chamará de o homem espiritual. Há uma defasagem entre o homem material e o homem espiritual. Querem ver? Hoje, aqui em São Luís, você dá entrada em um hospital. O médico faz 2 pequenas incisões e através de uma câmera, um médico em Londres pode operar você. Hoje, muitos têm filhos que estão em outros países e que estão assistindo a esse congresso agora ao vivo. Nesse momento, você sentado aqui em São Luís, está assistindo essa palestra, mas tem alguém, tenho certeza que tem, no Japão, assistindo essa palestra, na Alemanha, na Itália, com o celular ou com o computador na mão, tendo acesso instantâneo, vendo, não só ouvindo, assistindo, como se estivesse presente. No entanto, embora o homem material tenha todos esses recursos, você liga a televisão e encontrará uma pessoa que alugou um carro, que se dirigiu a uma praça na Espanha, atropelou e matou dezenas de pessoas. Se de um lado nós temos o encarnado, que vai para o aeroporto em São Luís, toma um avião,
e algumas horas depois está em outro continente, simultaneamente, nós temos uma pessoa responsável pela guarda de uma creche, que põe fogo em várias crianças e põe fogo em si mesmo. De um lado, um campus maravilhoso da Universidade Federal do Maranhão. Um espaço gigantesco. Quantos professores atuam aqui? Quantos mestres, quantos doutores, quantos pós-doutores, quantos intelectuais trabalhando aqui nesse espaço? Pessoas que estudam e se dedicam à pesquisa há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Com uma agudeza intelectual enorme. E aqui em São Luís, enquanto eu estou falando, provavelmente, uma ou duas pessoas já cometeram suicídio. Essa é a crise. Essa é a crise. O progresso intelectual e material foi gigantesco, foi enorme. Mas o progresso moral da criatura humana não deu conta de acompanhar. E assim, embora nós tenhamos instituições respeitáveis, elas não funcionam. E nós acreditamos que a solução é criar outra instituição para que a instituição principal funcione. As instituições não funcionam? Os conceitos religiosos tradicionais já não atendem o anseio das pessoas de hoje? Já não calam na sua alma? Não são capazes de consolar e esclarecer? Espalhou-se no mundo um modo de vida predatório e materialista. Predatório e materialista. A ponto de alguns especialistas em economia afirmarem: se todos os países do mundo adotassem o padrão de consumo dos Estados Unidos, nós precisaríamos de 8 terras para dar conta do consumo. Por quê? Por conta do desperdício, do lixo gerado. Das pessoas que sentem angústia na alma e querem preencher esse vazio comprando coisas. Das pessoas que perderam o sentido da existência e querem preencher esse vazio ocupando cargos, inclusive no movimento espírita. Uma crise sem precedentes. Mas calma, eu não vim aqui ser um profeta do Apocalipse. A crise é de crescimento. É de crescimento. O crescimento é inevitável, inexorável.
Não há nenhum ser humano capaz de deter o progresso humano. O progresso da humanidade, como se diz em Minas Gerais hoje, é água morro abaixo ou fogo ladeira acima. Não tem volta. Ele vai se concretizar. Até lá vai acontecer uma coisa curiosa, que nós já estamos vivendo, inclusive na sociedade brasileira. Padrões que não mais atendem aos nossos anseios espirituais, continuam existindo, porque nós não construímos ainda padrões novos. Então há uma coexistência entre o velho e o novo. O velho e o novo. É uma espécie de incoerência ou paradoxo do crescimento. Paradoxo do crescimento. Você é adolescente e tem certas horas do dia que você quer ser adulto, então você fala e a voz sai grossa. Tem certas horas que sua voz sai fina. Certos momentos você demanda do pai e da mãe que eles te tratem como um adulto. Certas horas você se comporta demandando o tratamento que uma criança reclama. É um meio termo. Hoje nós caminhamos assim. Eu desejo que não tenha corrupção, mas faço de tudo para mascarar minha mala de mão para não ser pego no aeroporto. Eu exijo mais ética e transparência na política, mas me permito certos desvios na vida pessoal. É uma crise do crescimento. Eu já percebo, mas o padrão antigo impera. Em regra geral. Noutros casos, encarnados entre nós, ou no mundo espiritual, se encontram espíritos decididamente resolvidos a não aderir. Não aderir. É assim que nós encontraremos na política, na economia, nas leis, no judiciário, na medicina, nas religiões, incluindo o nosso movimento, posturas que definem absoluta rebeldia. O espírito se define como alguém que quer, deseja e vai praticar o mal, custe o que custar. Diante desse quadro complexo, em que um grupo reduzido de espíritos se cristalizaram na rebeldia, e muitos detendo poder político, econômico e intelectual.
alguns espíritos que não querem o progresso humano detêm poder econômico, ou detêm poder político, ou detêm poder intelectual. E representam polos de resistência. A abstração feita desse grupo, que é uma minoria, embora com um poder enorme, gigantesco, há uma multidão de encarnados e desencarnados que agem na inconsciência, que agem de modo instintivo, que agem no hábito. Eu quero um mundo mais limpo. No entanto, chupo o picolé e jogo a casca, jogo o plástico na janela do carro. Uma incoerência entre o que nós desejamos, aquilo que nós apreciamos e meu estilo de vida. Uma multidão é então que mais de 100 anos atrás os espíritos superiores definiram para Allan Kardec que a transição do orbe, a passagem dessa crise enorme e sem precedentes na história do orbe terreno, se dará de um modo que revela a inteligência, a sabedoria de Deus, mas também o seu amor e a sua misericórdia infinitos. A transformação se dará através de um processo controlado e inteligente de encarnação de espíritos mais desenvolvidos. E esses espíritos, renascendo nos lares, começarão a mudar, inicialmente, a mentalidade dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus priminhos, dos tios, das titias, dos vovôs e das vovós. Eles então continuarão provocando uma mudança na escolinha em que eles serão conduzidos para serem educados. Mais tarde, nas suas profissões, nas suas vidas afetivas, na maneira como eles vivem em sociedade, eles implementarão novos hábitos. E então se cumprirá aquela profecia do Cristo a Levi: Levi, um dia compreenderás que os homens são mais frágeis do que perversos. Através dessa nova geração, e frisa Kardec fez questão de frisar no livro A Gênese, sem nenhuma mágica, os céus não vão se abrir, não vai acontecer nada com as estrelas, nenhum disco voador. Através de um processo natural, como sempre foi. Simplesmente na Grécia, em determinado século, nasce Péricles, nasce um conjunto de filósofos, centenas de missionários e mudam toda uma região do planeta e causam um impacto no desenvolvimento do orbe que é sentido até hoje. Pelo simples fato
de que um grupo de espíritos reencarnaram. A mudança então virá por uma nova geração, que silenciosamente pela sua conduta nos convidará à coerência. Coerência. Nós seremos convidados a equilibrar, a elevar o nosso padrão moral ao nível do nosso padrão intelectual. Nesse dia, nós teremos sim criaturas com imenso potencial na fala, nas artes, na escrita, na ciência, na política, em todas as áreas humanas. Mas, além de inteligentes, essas pessoas serão profundamente boas e mais, profundamente dignas, honradas, honestas, íntegras. A inteligência andará de braços dados com a bondade. E nós poderemos novamente voltar a confiar. Confiar nas pessoas, confiar nas palavras. Confiar nas instituições, confiar nas leis. Confiar naqueles que exercem um papel preponderante na condução das comunidades, porque eles serão bons e eles estarão a serviço do crescimento da comunidade e não do interesse pessoal. Até lá, teremos que conviver com esse fim de paradigma. Fim de paradigma, com uma característica curiosa. O mal está cada vez mais engenhoso. O mal está cada vez mais ousado. Mas eu me arriscaria a dizer, o mal tem deixado de ser intrigante. Porque as pessoas devotadas ao mal, hoje, elas não têm vergonha de dizer. Elas assumem publicamente que querem o mal. Elas se orgulham de assumir a violência. Elas se orgulham de assumir a ostentação material. Isso significa o que também os Espíritos disseram para Kardec, está no livro Obras Póstumas, que o mal entraria em desespero. Desespero para defender posições. Mas como ensinou Jesus a Mateus, quem governa o mundo é Deus. E nós, que temos essa marca de compromisso com a nova era,
que temos um compromisso espiritual e intelectual com a nova geração, com a nova fase para onde a humanidade se destina, permaneceremos em prece, para não perdermos a conexão com as fontes superiores da espiritualidade. Permaneceremos no trabalho digno e no cumprimento do nosso dever, para que o nosso verbo não seja apenas um sino que ressoa, mas para que a nossa vida seja um exemplo, não de perfeição, mas de dignidade. Permaneceremos na defesa dos nossos valores, defesa pacífica. Porque o bem se faz, puxando a sardinha para o meu lado, de um modo bem mineiro, cabeça baixa e comendo mingau pelas beiradas. Muito obrigado, boa noite para todos.